Olha, vamos lá, vamos falar, só quero te ouvir a respeito de um assunto aqui. A gente vive esse momento conturbado em que a população rejeita a política chamada de política tradicional, né? Em função desse descontentamento, ex-juízes têm despontado como possíveis candidatos dos respectivos estados e também até a presidência, como é o caso célebre aí do ex-presidente do STF, o Joaquim Barbosa. Por que você acha que a gente vive esse fenômeno? A justiça, o senso de justiça não é um atributo exclusivo de juízes, mas talvez a população aí na sua grande massa esteja enxergando nesses, digamos, personagens da justiça uma maneira de efetivar de fato um ambiente mais justo, onde as pessoas possam ser contempladas, independentemente de camada social, de poder aquisitivo, né, pela mesma régua da justiça. Você acha que é por aí, Tonholi? Eu acho que a gente tem uma crise no cenário político, no chamado arco político, em que, vamos lembrar, hoje faz 2 anos do impeachment da Dilma, e muita gente que a gente achou que ia ajudar a melhorar o país com a saída da Dilma, hoje estão metidos até o pescoço na Lava Jato. Então há uma crise de representatividade. Nós precisamos de políticos, mas os políticos que estão aqui no cardápio ofertado, me parece que não estão dando a resposta que o público quer. Então o público começa a buscar atores sociais para substituírem a figura política. O Joaquim Barbosa não anda sozinho. Eu tenho uma vivência muito particular sobre a demanda popular por ídolos. O Sérgio Moro fez um prefácio de um livro meu e ele veio aqui lançar na Livraria Cultura. Foi quando ele tomou uma chuva de flores. A gente viu nos jornais. E as pessoas chegavam perto dele, apalpavam ele e falavam assim, como se fosse um santo. Parecia uma missa para São Judas Tadeu, no 28 de outubro. A gente precisa do Senhor, a gente precisa da sua presença. Então, uma promessa de quem não está prometendo nada. As pessoas já veem promessa em quem não está prometendo nada. Então, a figura do Joaquim Barbosa foi a estrela do mensalão e hoje surge como aquele que não teve nenhum envolvimento político. Portanto, há uma crise política em que as pessoas não confiam mais na figura do político e vão buscar outros atores sociais. Haja vista, Edgar, se você vê o que nas redes sociais a gente acompanha todo dia, os louva-minheiros batendo palmas para o general Braga, falando que os militares seriam a única solução para consertar o país. Se a gente lembrar que o finado Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, quando ele via militar falando de política, como o Braga falou, aliás, 61% dos pesquisados do Datafolha dizem que militar deve falar de política, o Castelo Branco falava assim sobre militar que fala de política: vivandeiras alvoroçadas a rondar os bivaques em que habitam os granadeiros. Ou seja, general de pijama não fala. Mas a sociedade está carente de pessoas que elas possam enxergar ali a representatividade de alguém que não está na Lava Jato. E não vai sobrar, a fila está andando, não vai sobrar muita gente não, desses quadros tradicionais. O que tem de acontecer? Aparecer mavericks, outsiders, pessoas da sociedade civil que correm por fora sem ter tido um passado político. Acho que é isso que está se ensejando. O modelo republicano tem ali a divisão dos poderes, né? Rapidamente queria que você falasse sobre isso. Tem o legislativo, o executivo e o judiciário. Esse crossover que existe, né, da chamada politização do judiciário ou a judicialização da política é fruto desse momento conturbado que a gente vive, é um ensejo da população que quer, que brada pela justiça. Agora, fica uma dúvida aí. O Joaquim Barbosa, imaginando a situação hipotética em que ele se eleja, vai conseguir unificar o pensamento em torno das ideias que ele quer implementar, porque ele pode querer implementar para o Brasil? Você acha que isso é possível? Ou com esse sistema viciado em que a gente tem de um presidencialismo de coalizão, que é mais baseado no chamado toma lá da cá? Como é que vai ser? É difícil para uma pessoa também que não tem o traquejo da política conseguir sobreviver num ambiente hostil como esse. A questão é, a capacidade do Joaquim Barbosa de fazer acordos é mínima, haja vista que ele não fazia acordo com ninguém no STF.
Ele entrava em brigas, assim, homéricas com os outros ministros. Ele não fecha com ninguém. Ele me parece... A Dilma me parece um Joaquim Barbosa de saias. Eu vejo nele como uma pessoa com plena incapacidade de articulações políticas claras. Ele vai ter que assumir um pouco do papel político. Agora, essa história que você perguntou de misturar política e judiciário... tá acontecendo o tempo todo e vice-versa. Haja vista, vamos pegar um parecer ontem da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A Raquel Dodge está se insurgindo contra uma decisão do ministro Dias Toffoli, que fez o ex-senador Demóstenes Torres, que caiu na Operação Monte Carlo. O Dias Toffoli fez com que ele se tornasse elegível de novo. Mas ele tinha sido cassado pelo Senado, a elegibilidade. A Raquel Dodge chega ontem e fala: como é que o ministro do Supremo consegue fazer uma intervenção jurídica de uma decisão política que foi tomada no Supremo? Sim. Ou seja, as esferas estão se misturando também numa atribuição da população. E elas já estão se misturando lá em cima, porque é uma roubalheira generalizada tamanha que um ou outro lado se vê na iminência de tomar... aderirem a passos que o outro lado não tomou. Sim. Eu acho que a sociedade é apenas um reflexo das instituições que estão se emaranhando mesmo.